Tenham todos a paz necessária para que possamos buscar no ensinamento do Evangelho algo que possa nos abrandar durante as nossas tarefas árduas de encarnados e que muitas vezes padecemos, dada a nossa ignorância, romper e vencer os problemas que possam nos levar um dia a uma situação melhorada na espiritualidade. O esforço é individual, o esforço é pessoal, mas nós, privilegiados como somos espíritas, podemos contar sempre com a fleide de espíritos que se encarregam de nos guiar, de nos ajudar e de pôr na nossa memória, no nosso modo de ser, as coisas sagradas e boas que podem nos ajudar a cada dia. E aqui nesta casa, quando a gente examina a plateia individualmente, nós percebemos o trabalho que tem o vovô Zeca, a avó Jerônimo, de induzir esse monte de parente para vir aqui, para poder ouvir, e ainda aproveita um dia que tem um orador da mais baixa categoria para poder fazer uso da palavra e tentar convencer, ou então pelo menos esclarecer algo. Mas como eu sei que a nossa família é bastante humilde e compreensiva, eles vão sair ilesos, ainda que a nossa fala não seja totalmente compreensível e válida para o progresso de cada um. O Evangelho de hoje é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Já tiraram daqui, né? Tá bom. O nosso negócio aqui é o poder da fé. Inicia a lição com a chegada do Cristo. Eu vou até ler o comecinho aqui só para... Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, levantando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Os discípulos, como o Evangelho diz, ficaram preocupados e sem compreender a razão por que eles não tinham conseguido expulsar, ou pelo menos amenizar a situação do menino obsediado, porque nós percebemos que era realmente um caso de possessão na criança e que eles não conseguiram fazer com que ele se sentisse melhor. E o Cristo foi exatamente o que chegou e fez. Advertindo o espírito que atuava, ele saiu e o menino se curou. E os discípulos ficaram realmente preocupados porque eles não sabiam como fazer. Deixa eu pegar um pouquinho de água, porque hoje eu não... Se alguém pensa que eu tomei cerveja ou cachaça, eu não tomei, não. Acho que eu não estou comendo mais nada. Mas a língua está seca, deixa eu falar mal dos outros. Então, quando nós estamos falando aqui, e o Cristo já tinha dito, né, no ato da sua expulsão do espírito que tormentava a criança, e chamado os seus discípulos, né, de hipócritas, de não cumpridores da regra principal, que era a fé que nós devíamos ter para poder atuar na ajuda e no acolhimento das pessoas que necessitavam. E chamou-os de desconhecedores, né, do poder que cada um tinha para poder fazer aquilo que realmente a criança precisava. E os
espíritos da época, os que o ajudavam, que acompanhavam, Cristo tinha conhecimento pleno das dificuldades que os próprios discípulos tinham para realizar essas ações de grande presença da mediunidade do Cristo e do poder da sua fé que pudesse fazer a prática de todo o bem e todas as tragédias com quem ele defrontava e que ele vencia a todos. E chamou os discípulos de descrédito, que eles não tinham fé suficiente para poder para expulsar o menino do corpo, o espírito do menino do corpo. Porque ele sabia que uma fé específica era o fator principal, era o único meio que pudesse ter para fazer a prática do bem. Mas eles não conseguiam, porque ali não tinha o mesmo poder de fé, o mesmo poder de desejo do Cristo para atender a necessidade porque o menino passava. Então, os espíritos, os discípulos, ficaram chocados diante da afirmação de Jesus, que eram para eles um ato de descrédito, porque eles não conseguiam realmente fazer aquilo que Jesus fez num instante. Acontece que dentro da filosofia, dentro da expectativa, o poder da fé, ele realmente tem que brotar dentro de cada um. O poder da fé tem que nascer dentro de cada um. Não é simplesmente que os nossos desejos possam ser atendidos quando apenas nós dissemos ou falamos que temos fé. Mas é porque nós não aprendemos ainda a perceber o que é fé, o que é poder, o que é a conotação que Cristo fazia a respeito das suas atitudes diante do demonstrativo do que era o poder da fé. E quando eles falam que você podia, que o Cristo disse para eles, que se eles tivessem realmente a fé do tamanho de um grau de mostarda, eles eram capazes de dirigir por uma montanha que avistava o campo, para que ela se movesse de um lugar, ela se moveria e saía para o outro lado. Aí, todo mundo ficou curiosamente atento à fala do Cristo, aí foi explicado para eles o que era esse sentido de dizer que você era capaz, com a sua fé, de transpor uma montanha. Aí o Evangelho vem colocar para nós um esclarecimento bastante claro de que esse poder de transferir uma montanha de lugar nada mais é do que nós montarmos os nossos esforços pessoais para eliminar as nossas falhas, os nossos problemas, as dificuldades que nós encarnados criamos para o nosso dia a dia. Porque o poder de mover uma montanha literalmente seria impossível, mas o seu esforço para poder lapidar o teu espírito, para mudar o seu comportamento, para fazer com que você haja, né, de forma diferente, você consegue diminuir e eliminar as dificuldades, as intempéries, as nossas maledicências e todos os nossos problemas que naturalmente nós cultuamos no nosso dia a dia. Então, Cristo fez ainda 2 ensinamentos claros para atestar que os discípulos não tinham a fé necessária, que não foram capazes de curar. Mas ele simplesmente dizia que para expulsar um demônio, expulsar um espírito maligno, realmente precisava ter a fé, que fosse do tamanho do grão de mostarda, mas que era capaz de mover uma montanha. E esse mover a montanha ficou bastante claro e evidente que era onde nós fôssemos capazes, diante de um trabalho dessa natureza, de fazer com que a pessoa pudesse ser agraciada com a nossa fé e pudesse se curar, pudesse se melhorar, era primeiro limpar o nosso coração, limpar as nossas deficiências, limpar os nossos problemas que nós criamos a cada dia que passa na nossa vida de encarnado. Nós não temos fé suficiente para extirpar todo esse mal que às vezes reina junto conosco durante a nossa existência, que nos impede a fazer qualquer ato de benevolência, porque nós não temos a condição plena de confiança para realizar os atos que o Cristo realizava. Então, nós temos que compreender, e à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos percebendo que nós estamos na face da Terra
normalmente esperamos todos que um dia nós vamos chegar no ponto final da estrada. É o momento que nós devemos raciocinar, né, quais as dificuldades que nós temos que eliminar para poder chegar dentro do ponto final. Isso é o que o Cristo cansou de colocar para todos os seus discípulos, mas eles ainda não conseguiam absorver toda a emoção, todo o sentimento que Cristo tinha na atuação do seu sacerdócio. Então, a raça era incrédula, a raça era desprovida, né? E que não tinha poderes. Por quê? Não tinha fé suficiente para atuar na expulsão dos meninos. Eram pessoas que ainda acreditavam, como o próprio Cristo questionou, até quando vocês acham que estarão comigo? Até quando vocês acham que eu vou continuar atuando do lado de vocês? Uma raça realmente, né, desprovida de todo o poder que era único do Cristo, mas que os apóstolos não tinham realmente todo o poder, toda a condição espiritual de exercer uma atividade de melhorar a atuação de um doente, de atuar em prol de alguém que estivesse naquela situação e que fazia ele tomar atitudes horríveis, como o próprio o Evangelho diz, que se atirava ao fogo, atirava à água e sofria com grande influência de espíritos obsessores. E o Cristo conseguiu simplesmente fazer com a sua mediunidade, o seu trabalho, a sua força, o seu desejo, expulsar o ente que obsediava, e o menino se curou imediatamente. Então nós começamos a imaginar que o nosso pensamento, através da história, sabemos que os discípulos eram pessoas selecionadas, pessoas escolhidas, mas que não detinham ainda todos o poder equivalente da fé que Cristo relatava, que fosse apenas do tamanho de um grão de mostarda, que ainda faltava para cada um deles aquilo que realmente eles buscavam, embora eles acreditassem plenamente no que o Cristo fazia. O Cristo atuava, mas o Cristo ainda, né, tinha o seu poder e os outros ainda não. Facilmente nós percebemos que nós estamos nesse mesmo caminho. Se nós queremos fazer algo, nós temos que buscar realmente a nossa melhoria, o nosso modo de ser, para poder nos transformar diante do exercício que nós devemos fazer aqui na face da terra. Porque nós somos trazidos conforme estão previstos, né, a nossa forma de reencarnar, que nós já marcamos aquilo que nós devemos passar, aquilo que nós devemos usufruir como instrumento de melhor do nosso espírito e da nossa vida aqui na face da terra. Porque nós todos estamos nessa passagem, não tão longa, mas também não tão curta, né? Alguns parentes nossos aqui chegam nos 100 anos, embora a gente fique preocupado com isso, porque se está durando 100 anos é porque tem muita coisa para pagar. Mas não tem importância, que fiquem aí, né? Nós vamos vendo e assistindo todas essas transformações do ser humano, e que eu acho de suma importância quando nós temos a condição de ver numa página evangélica o caminho traçado por onde nós devemos seguir. O que nós devemos fazer para essa melhora? O que nós devemos fazer para transformar o nosso eu, transformar o nosso modo de ser diante das dificuldades que nós encontramos? Então, a prece, o poder da fé, tudo isso aí que nós sabemos que atualmente nós lutamos para estarmos ao lado desses atos, buscando a cada dia um fator de melhora interior de cada um, e que nós pudéssemos, a cada dia que passa, estarmos em condições de atender o chamado do Cristo e fôssemos úteis, tal qual ele confiava nos seus discípulos, que eles não tinham ainda a fé do tamanho do grão de mostarda. Segue aqui a passagem de Jesus, e ele tendo
quando ele alega e afirma para os discípulos, por que não podemos, os discípulos questionam Jesus, por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade. Vocês imaginam o que eram as pessoas que viviam do lado do Cristo e caminhavam junto com o Cristo e não tinham condição de fazer aquilo. E o Cristo atuou de forma para poder expulsar o menino, o espírito, e eles ficaram todos chateados, ficaram todos preocupados, porque não compreendiam e não entendiam que só a fé que o Cristo propagava e dizia seria suficiente para eles atender o menino. Mas a sua incredulidade, como o próprio Cristo diz, não permitiu que eles atuassem de acordo com a necessidade da criança, daquele fato que ali estava. Então, conforme nós colocamos no começo, o sentido da remoção da montanha, que transformou para o sentido mais literal da frase, que seria um absurdo você imaginar que se você acionasse o seu poder de fé para poder remover uma montanha. E ele então taxa para nós, no esclarecimento do Evangelho de Allan Kardec, que o que é o poder que nós devemos ter, primeiro, para transformar esse significado desse remover a montanha e mandá-la que ela mude de lugar, senão a nossa purificação das nossas almas, dos nossos espíritos e do nosso modo de ser, transformar o nosso modo de agir para podermos eliminar e extirpar tudo aquilo que é de mal que nós cultuamos ainda. Então é fácil não remover uma montanha, mas nós devemos fazer um esforço sobrenatural para remover os desatinos, remover todos os sentimentos maldosos que ainda nós cultuamos dentro de nós. Remover as nossas formas de atuar, de desentendimento. A humanidade passa por situações extremamente complicadas em relação de relacionamento, entre pátrias, até vizinhas, entre vizinhos de própria esquina, de própria casa, vivem numa discórdia quase que total, porque não tem realmente capacidade de perceber quanto é necessário a nossa mudança, a transformação interior de cada um. E o título A Fé Transporta a Montanha é justamente para colocar na nossa ideia, no nosso pensamento, a possibilidade de nos transformar, a possibilidade de nos mudar de rumo à nossa existência. Porque cada vez que nós temos oportunidade de ser testada a nossa fé, testada a nossa capacidade de agir em prol do auxílio a alguém, às vezes nós falhamos. Porque ao invés de ter a fé necessária para agir, nós temos ainda as nossas dificuldades materiais que atropelam e que colocam diante da nossa fé, às vezes, os interesses materiais, particulares, e que provocam um distanciamento da nossa qualidade de espíritos, né, ainda em fase de depuração aqui na Terra. Então, se nós fôssemos capazes de transformar todo o nosso sentimento em fé, nós poderíamos ter uma atuação muito mais seleta no atendimento daqueles que nos cercam, no atendimento daqueles que convivemos com eles, no atendimento com a comunidade toda com quem nós vivemos e conosco mesmo, quando nós pudermos perceber que nós nos transformarmos um pouquinho a cada dia, nós mereceremos no avanço do crescimento da nossa alma diante do momento que nós vamos ter que prestar a nossa conta, né, para a espiritualidade. Então, nós que percebemos perfeitamente o significado das coisas, que transportar uma montanha é difícil, transportar uma dificuldade do nosso eu também é difícil. Por quê? Porque nós somos ainda frágeis, fracos e não temos ainda a capacidade de estarmos completamente voltados para o desejo de mudança.
somos capazes de cultuar a inveja, o radicalismo, cultuar o mal-estar diante das pessoas com quem nós convivemos, mas não somos capazes de perceber, né, quanta coisa boa nós poderíamos fazer se nós tivéssemos capacidade de colocar dentro do nosso coração, dentro do nosso peito, dentro da nossa vontade, um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção para as pessoas com quem nós vivemos. E assim, todo o processo de ensinamento do Cristo, ele se baseia, se coloca diante da necessidade de transformação do ser humano. Nós precisamos ter consciência plena de que nós precisamos mudar, que nós precisamos fazer algo. E quando a gente vê bastante gente reunido num centro espírita em busca da transformação, a gente fica satisfeito, porque ainda temos oportunidade de salvar algumas ovelhas do nosso rebanho. Apesar de que eu já ouvi uma frase uma vez de um orador, diz que ele ficava preocupado quando ele chega no centro e o centro está lotado. É porque tem muita gente doente, porque só vem no centro quando está doente. Mas eu não acredito que é só nisso, né? Tem muita gente que tem vontade de sarar, tem muita gente que tem vontade de atuar, tem muita gente que quer aprender, então eles realmente comparecem. E nós precisamos notar que todos aqueles que realmente estão voltados para a sua transformação interior, voltados para o aprendizado, voltados para a doutrina, eles têm perfeitamente as condições de estar transportando parte da sua montanha, que é estar eliminando parte dos seus problemas, eliminando parte da sua maledicência, eliminando parte da sua inveja, parte do seu egoísmo, que são travas que marcam e predominam na nossa existência. Nós não somos capazes, nunca, às vezes, de agir em prol de uma pessoa com necessidades extrema, porque nosso egoísmo, nossa vontade de ser o que somos e sem perceber o que poderíamos ser para os outros. Nós valorizamos muitas vezes o que nós somos porque nos achamos melhores do que os outros. E assim nós esquecemos de ver os outros que também podem ser até melhores do que nós. Mas a gente atua, logicamente, dentro ainda de uma carapaça egoística que faz com que a gente não abra os olhos em prol, né, da necessidade de se transformar. E o Evangelho, todas as suas passagens que fala de fé, que fala de amor, fala de paciência, ele diz exatamente quase o mesmo sentido, que é a necessidade de esclarecer e de colocar para nós o desejo de mudança. A fé que temos observado no Evangelho, você pega 2, 3 itens falando da fé, colocando na distância que a falta de fé nos coloca, né, constantemente mais distante para poder crescermos e evoluir. Porque nós não confiamos, nós não acreditamos e nós não nos modificamos. Por isso que a fé faz esse milagre que nós podemos transformar entre nós. Toda aquilo que for colocado, né, tirado do Evangelho e colocado para nós como prática diária de transformação de cada um, pode ter que nós vamos um dia alcançar a nossa confiança, que fé nada mais é do que confiança absoluta no que os Espíritos são capazes de fazer e transformar o nosso modo de ser a cada dia. E eu tenho certeza absoluta que nós que estamos lutando com conhecimento já dos nossos antecessores, dos nossos antepassados, que lutaram para poder criar uma imagem de espiritualização, uma imagem de caridade, e que hoje retratam, né, nessas casas que estão aqui, para poder fazer com que um trabalho seja significativo para as pessoas que realmente têm. E assim é o fruto da fé daqueles que foram, da fé daqueles que já passaram, mas que retrata na mente e no coração daqueles que aqui estão e estão também, né, se transformando em prol da assistência aos irmãos que carecem. Todos nós temos essa certeza e a atuação desses espíritos
principalmente os nossos protetores, amigos e parentes que estão do outro lado, lutam bastante para ver o número maior de entes queridos atuando na área da melhoria, na área da transformação individual de cada um. Então, um item interessante para a gente colocar aqui também é: cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Isso que nós devemos crer, isso que nós devemos acreditar. Os bons espíritos vêm em nossa ajuda. E quando nós dispusemos a comparecer, a vir em busca desse ensinamento, nós podemos ter a absoluta certeza de que os bons espíritos estão trazendo para nós a força que nos favorece e que nos coloca na dianteira dos aprendizes, para podermos sair, capazes de entender a razão que os espíritos lutam para nos guiar, para nos ajudar. Então, é uma confiança plena que todos nós que estamos nessa labuta de nos transformar em, pelo menos, espíritas, não espiritualizados às vezes, mas que às vezes nós precisamos concentrar o nosso esforço no sentido de tomar o caminho da reta, tomar o caminho certo da transformação individual, obtendo a força e o desejo e a ajuda de todos esses nossos entes queridos que já partiram e que nós sabemos com certeza absoluta que estão aqui trazendo para nós a ajuda e o ensinamento básico para nos transformar. Sabemos que temos dificuldades ainda para poder ultrapassar essa pontezinha, que às vezes treme um pouquinho nas tábuas, mas que nós temos condições de fazer com que, a cada passo nosso, a gente consiga ultrapassar o caminho a que nos foi previamente estabelecido, na busca daquele sentimento de melhorar um dia, quando formos convidados a passar para o outro lado, estejamos um pouco mais leves e mais sabedores do conhecimento que podemos fazer quando aqui comparecemos e tentamos aprender. Nós... 31, senhor? Eu já falei uma vez para você. Marca a hora porque eu não trabalho de graça. Passou 31, tem que pagar. Então nós vamos lutando para poder fazer com que nós todos estamos na faixa de aprendizes. Então vamos melhorar a nossa capacidade de absorver o ensinamento que os espíritos fazem. Absorver o sentimento que esses espíritos, principalmente os nossos entes queridos, que aqui estão lotando nessa casa, e deve ter mais ente querido encarnado do que desencarnados, graças a Deus, e eles vêm para assistir e para ajudar todos nós que nos reunimos e que lutamos para aprender um pouco mais cada dia. Então, à medida que todos se transformam, que luta, que busca para poder ver o progresso que seja acentuado no nosso dia a dia. O poder da fé, que era o tema, ele realmente é o poder que nós ainda não alcançamos ter, mas é o poder que nós podemos buscar em Jesus. É o poder que nós podemos buscar junto aos espíritos que trabalham conosco. Isso é muito importante. Se nós tivéssemos consciência de que onde nós estamos, nós somos capazes de conseguir amelhar o ensinamento básico do poder da fé dos espíritos, nós seremos vencedores na nossa disputa contra a nossa indiferença, contra o nosso problema do egoísmo, da desavença e todos os males que ainda, infelizmente, nós fazemos questão de portar nos corações de cada um. Então precisamos estar cientes dessa transformação
de que nós todos estamos precisando. E confiantes daqueles espíritos que nós sabemos estão nos ajudando e nos amparando. O tema é bastante claro, é bastante vasto, se nós fôssemos pensar que nós não estamos fazendo nenhum esforço para transformar a nossa descrença em uma crença da fé. Então vamos mudar o sentido da frase. Vamos buscar o esforço maior na concentração de obter a fé e não na descrença de não conseguir ter fé. A fé é fundamental, a fé é instrumento que faz com que nós todos possamos galgar os empecilhos e os tropeções da nossa passagem na Terra. A fé é fundamental para que nós todos precisamos caminhar em busca da melhora de cada um. E essa colocação nos leva a perceber que o Evangelho, muitas páginas, muitas folhas colocadas, sai da caridade, cai na fé, sai da fé, cai no amor ao próximo, sai do amor ao próximo, cai no sentimento de bondade que devemos ter no nosso coração, traz no lado da prática do bem, no prática da ajuda às pessoas que necessitam, no amparo das pessoas que são carentes. Tudo isso aí, nós temos exemplos claros que podem nos orientar. Então, tenho certeza absoluta que à medida que nós nos concentramos, à medida que nós concentramos o nosso esforço para podermos chegar a essa ideia, essa conscientização, nós já estamos, tenho certeza, buscando aquilo que realmente o Evangelho nos ensina e Cristo deseja. E os nossos espíritos amigos, os nossos entes, também colaboram com isso. A questão do Livro dos Espíritos é 65. Nós vamos ler ela aqui. Ainda bem que é curtinha aqui. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? As questões anteriores falaram do princípio vital. O que é o princípio vital? O que é isso, que rege toda a humanidade, que rege todos os seres, que são o princípio vital que organiza, Deus utiliza dele para organizar todos os seres vivos e inanimados, para poder colocar toda a função dos homens vivos e desencarnados, porque o espírito é fundamental na existência do homem e são agregados ao seu perispírito, tudo conectado, fruto desse princípio vital que ele chama aqui, tem algum dos corpos que conhecemos. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem a fonte, o fluido universal. Quer dizer, de onde tudo que tem é obtido desse fluido universal, onde Deus se utilizou de toda a sua capacidade para poder fazer o universo, para fazer criação de todos os seres, animados e inanimados, todos os mares, todos os rios e todas as coisas do mundo são criados através da manipulação desse fluido universal que Deus colocou a serviço da formação do ser humano. Então a resposta é o seguinte: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Quer dizer, não vai existir espírito sem o fluido universal e nem matéria, porque o conjunto de execução por parte de Deus, a sua matéria principal é o fluido universal. Então, Kardec colocou essa questão pequenininha, mas bastante esclarecedora a respeito daquilo que nós precisamos ter para poder conscientizar que nós somos fruto de uma ação da condensação desse fluido universal, que somos pessoas
animais e todos os seres que a Terra é formada. Então nós fazemos parte dessa pleiade de produtos, né, oriundos da manipulação do fluido universal por através de Deus. E os espíritos também fazem parte dessa mesma ligação. Eu sempre trago uma historinha aqui, porque eu já disse uma vez qual é a razão de eu trazer. Porque como eu sou muito imbecil, eu gosto de trazer uma historinha, porque a historinha o pessoal grava. Aí ele vai para casa pensando naquela historinha e esquece as bobagens que eu falei, né? Então, eu trouxe aqui uma hoje, porque nós falamos da fé. Falamos? Foi a respeito do tema fé, poder da fé, as coisas que nós temos fé. Então, eu vou ler rapidinho, porque eu tenho ela aqui de cor, mas demora mais. É uma parábola, uma historiazinha contada por um autor, e está escrito o seguinte: uma empresa em situação difícil. Vamos transformar isso aqui por um negócio. Uma empresa estava em situação muito difícil. As vendas iam mal, os trabalhadores estavam desmotivados, os balanços já meses não saíam do vermelho. Era preciso fazer algo para reverter o caos. Ninguém queria assumir o nada. Pelo contrário, o pessoal apenas reclamava que as coisas andavam ruins e que não havia perspectiva de progresso na empresa. Nesse primeiro parágrafo, todo mundo percebeu que ninguém queria trabalhar, mas reclamava da qualidade da empresa, que ia à bancarrota, né? Deu para perceber que estava nesse sentido. A empresa estava morrendo. Eles achavam que alguém deveria tomar a iniciativa de reverter aquele processo. E alguém tinha que levantar a cabeça, assumir o encargo da empresa e poder tirar a empresa do buraco para que eles não perdessem o emprego. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria um enorme cartaz, no qual estava escrito: faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. Então tinha morrido uma pessoa, então fizeram um cartaz lá. Todo mundo que foi visitar percebeu que então aquele morto era o responsável pela derrocada da empresa. Aquele morto era o colaborador da tragédia que a empresa passava. Então botaram esse cartaz lá na porta do... E foi formada, então vem aqui para ver. No início todos se entristeceram com a morte de alguém, mas depois de algum tempo ficaram curiosos para saber quem estava bloqueando seu crescimento na empresa. Quando disse o cartaz que morreu foi o causador da tragédia, eles queriam saber quem que era, né? A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar a segurança para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que está atrapalhando o meu progresso? Quer dizer, eu estou perdendo meu emprego porque a empresa está caindo, está morrendo. Eu quero saber quem que é culpado por essa empresa estar acabando. Ainda bem que o infeliz morreu. As pessoas diziam, ainda bem que o infeliz morreu. Um a um, os funcionários agitados aproximavam-se do caixão, olhavam o defunto e engoliam a seco, ficando no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma. No visor do caixão, isso aqui é interessante prestar atenção, no visor do caixão havia um espelho. Só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento, você mesmo. Você é a única pessoa que pode fazer a revolução da sua vida. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. É dentro do seu coração que você vai encontrar a energia para ser o artista de sua criação. O resto são desculpas. Caminhar apesar dos obstáculos, lutar apesar das barreiras, ter fé acima de tudo. Quer dizer, quem olhou o morto sem conhecer, viu a sua imagem refletida no espelho que lá estava, e ele era realmente um dos causadores da derrocada da empresa. Então todos nós temos as nossas
parcela de culpa na derrocada da nossa empresa universal, que é o mundo, e que muitas vezes, por falta de fé, às vezes a gente não atua adequadamente no crescimento e na ajuda, né, dessa nossa empresa que Deus fez tão bem feita e entregou para nós administrarmos, que é o mundo, é a face da terra, é as coisas que temos e tudo aquilo que nos são ofertados durante os nossos 70, 80 e para os anjos os 100 anos que vão viver, né? Então, assim, a rosa assusta. Esse cara vai ver 100 anos, eu não vou aguentar, não. Então, as coisas vai todo por esse lado, que é onde nós costumamos a transferir essa responsabilidade, a transferir a força de ação das pessoas outras, mas deixamos de reconhecer a nossa responsabilidade para que possamos atuar, né, às vezes à frente do problema e fazer com que cada problema seja amenizado em função do bem-estar de todos, do bem-estar da própria terra, do bem-estar da própria humanidade. Assim, a fé volta na última frase, relatar que é a condição principal de a gente atuar com fé em favor de todos. É isso que nós tínhamos, e perdão pelo água seca aqui, não sei o que aconteceu comigo hoje. Acho que eu trabalhei muito na roça hoje e eu fiquei com a garganta seca. Então, todos nós estamos na fase de transformação individual. E a fé, eu acredito que seja o antídoto que nós devemos tomar na nossa transformação como objeto de que amanhã nós seremos melhores. Obrigado.